Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo, compromisso com a verdade. Queremos saber de qual lugar maravilhoso do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber também sua opinião e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. E o presidente Jair Bolsonaro fez mais alguns desabafos e revelações a apoiadores. Falou de vários assuntos, entre eles a questão dos preços dos combustíveis. Entrei com a ação do Supremo, ganhamos. Por que caiu com o André Mendonça? Tá? A gente espera nos próximos dias uma redução aí no valor do ICMS, de acordo com o dispositivo da Constituição e de lei. Tá? Com toda certeza vamos entrar na Petrobras nessas questões também. Não é possível uma petrolífera dar 30% de lucro, sim, enquanto as outras no máximo 15%, para atender interesse não sei de quem, tá certo? O Lula endividou a Petrobras em 900 bilhões de reais. Vocês estão pagando a conta? Sim. Pagamos 100 bi ano passado. Já fazendo o possível. Quem acha que não estou fazendo nada, você sabe qual é o caminho, tá? Tá com saudade do cara, do ladrão? Fique à vontade. E o presidente falou que tem mais coisas a acontecer sobre a Petrobras. Tem mais coisa para acontecer na questão do petróleo. Okay? Já sabendo o que está acontecendo, não vou entrar em detalhes. Está sempre fazendo alguma coisa para buscar alternativas. Hoje eu acho que o povo já sabe a composição do litro de combustível que cada parte leva. Rio de Janeiro, por exemplo. Você botar 50 litros de gasolina no teu carro, 50 litros de gasolina no Rio de Janeiro, sabe quando você paga ICMS? Alguém sabe aí? Não. 50 litros? R$115. No Maranhão é altíssimo. Eu quero mostrar na próxima live aqui, cada estado tem um percentual, não quero culpar apenas o Rio de Janeiro, tá? Cada estado tem seu percentual. E eu quero mostrar na próxima live, botar um dinheiro na mão. Um caminhoneiro, por exemplo, ele bota e quando para, ele bota 500 litros de gasolina, não é isso? Quanto ele paga de ICMS? Com 500 litros, caminhão grande, que gasta bastante, né? Dá para chegar até São Paulo, que são 1.000 quilômetros. Então ele paga R$500 de ICMS o diesel. Você sabe quanto o caminhoneiro paga de imposto federal do diesel até São Paulo? Quem sabe aí? 0. Eu zerei. Eu faço a minha parte. Agora, todo mundo tem que colaborar. Não é ganhar mais dinheiro na crise. É o que, infelizmente, alguns setores fazem, com a própria Petrobras. Tem o estatuto. O estatuto não está acima da lei, não está acima da Constituição. Então, tem um fim social da empresa. Tem um fim social da empresa. O que está em jogo aqui é o futuro do Brasil, pessoal. Não é o meu, não. Eu estou com 67, daqui a pouco vou morrer, pô. Vocês mais jovens vão ficar aí, pô. É o futuro do Brasil. O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou no Diário Oficial da União uma portaria que cria a Rede Nacional de Polícias Judiciárias no Combate à Corrupção, RENACOR. Ela visa, entre os outros objetivos, estimular o intercâmbio de informações entre as polícias judiciárias e os demais órgãos públicos e entidades que atuam no combate à corrupção. A rede busca estabelecer um ambiente favorável e seguro para o compartilhamento de experiências, de boas práticas e capacitação integrada, dentre outras possibilidades de fortalecimento das unidades de polícia judiciária especializadas no combate à corrupção. O texto da portaria traz também as regras para a adesão de integrantes e parcerias. Podem fazer parte da rede unidades de polícia judiciária especializadas no combate à corrupção, cujos órgãos, nos níveis federal, distrital e estaduais, têm o interesse de aderir à iniciativa. Segundo a portaria, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e demais entidades e órgãos públicos atuantes no combate à corrupção poderão ser convidados para participar das ações da RENACOR na qualidade de observadores, quando deverão apresentar propostas que visem o fortalecimento das unidades de polícia judiciária especializadas no combate à corrupção.
Além do intercâmbio de informações, a rede também vai trabalhar para a formação dos integrantes, fomentar a integração das polícias judiciárias em ações estratégicas e operacionais voltadas à prevenção e repressão à corrupção e atuar para impedir a atuação externa que vise impedir ou prejudicar investigações criminais relativas ao combate à corrupção. É mais uma iniciativa importantíssima, gente, envolvendo aí a questão do combate à corrupção, a partir do Ministério da Justiça, a partir do governo federal, e que chegue essencialmente lá onde está o problema, inclusive em estados e municípios. O povo brasileiro não tem mais condições de aguentar o que já aguentou, o que já viveu, o que já pagou em questão de roubos de agentes públicos ligados ou de forma indireta às instituições públicas brasileiras. É preciso fortalecer, sim, valorizar o serviço do judiciário quando esse serviço é justo e bem feito, proteger os elementos, inclusive, do Ministério Público quando atuam com racionalidade, razão, com eficiência no combate à corrupção. Vimos agora o caso aí no Paraguai, não é? Onde um promotor reconhecido, atuante no combate ao crime organizado, foi passar a lua de mel numa praia da Colômbia, e o que aconteceu? Em plena lua de mel, junto com a sua esposa, recém-casado, teve a vida tirada por parte aí de organizações muito provavelmente ligadas, inclusive, ao crime organizado aqui no Brasil, que acabaram atingindo, alvejando o promotor. Então, o Brasil também precisa ter essa preocupação e essa unidade, porque nós não aguentamos mais, não queremos mais saber de ver o que aconteceu há pouco tempo, onde bilhões e até trilhões de reais, nosso dinheiro, foi parar nos bolsos e malas e cuecas de muita gente por aí, sobretudo políticos e seus auxiliares. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Sergipe para participar da inauguração da duplicação de um trecho da BR-101 que liga os municípios de Japaratuba a Propriá. Mais uma vez, muito bem recebido, muita gente foi recepcionar o presidente da República. A partir do desembarque em Aracaju, Sergipe, motociclistas realizaram uma passeata para celebrar e apoiar a presença do presidente. A visita teve direito ainda a uma motociata, inclusive em Propriá, região também de Japaratuba, depois das inaugurações. E na hora da partida também um momento muito especial, quando o presidente surpreendeu crianças presentes por ali, que conheceram mais de perto o helicóptero da Força Aérea, com palavras inclusive do próprio presidente Jair Bolsonaro. Em Sergipe, o presidente Jair Bolsonaro entregou 40 quilômetros de duplicação da BR-101 entre os estados de Sergipe e Alagoas. Foram investidos mais de 200 milhões de reais em recursos federais para obras de duplicação, que já alcançam cerca de 120 quilômetros. Entre outras autoridades, a presença de, por exemplo, o senador Fernando Collor, que fez participação, acompanhou o presidente, além do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. O presidente Bolsonaro marcou o ato com um discurso muito forte sobre seu governo e ações. Fico muito grato e sensibilizado da maneira como vocês nos tratam e dizer que a recíproca é verdadeira. O Nordeste é nosso. Mais do que uma obra entregue hoje aqui, 120 quilômetros de duplicação da BR-101. A satisfação de cada vez mais ver o nosso povo se inteirando e conhecendo a política nacional. Ver cada vez mais o interesse de vocês pelo destino da nossa nação. Vê-los também, cada vez mais, se libertando da velha política brasileira. Nós temos como fazer juntos
um Brasil diferente. Ou melhor, já estamos fazendo dessa forma. Passamos por momentos difíceis, como a pandemia, onde muitos, infelizmente, embarcaram naquela historinha do fica em casa, a economia a gente vê depois. Dizer a vocês que o governo federal não fechou uma loja de comércio sequer. O governo federal respeitou a liberdade de vocês. Disse que deveríamos combater o vírus, mas também combater o desemprego. Lamentavelmente, muitos governadores destruíram empregos e destruíram rendas, em especial do mais pobre. Para socorrê-los, naqueles meses difíceis do ano 2020, nós criamos o auxílio emergencial para grande parte da população brasileira. Vencemos este obstáculo, como tantos outros. Criamos emprego, demos dignidade a muitas pessoas. Botamos um fim no movimento do MST. Porque quando passamos a titular terras, eles conseguiram a sua independência e a sua liberdade. Demos dignidade ao homem do campo. Hoje, o antigo assentado é o proprietário da sua terra. Ele é parceiro do fazendeiro ao seu lado. Ele não mais pratica atos de invasão. Deixamos de lado, praticamente deixou de existir, figuras como João Pedro Stedley e José Rainha. Isso é um passado. Aqui no Nordeste também temos muita gente voltada ao agronegócio. Garantimos o fertilizante a vocês, fazendo contato com o governo da Rússia. E a semana passada, 26 navios aportaram aqui com fertilizantes, o suficiente para a safra do corrente ano. Temos um governo que, mais do que se preocupa, trabalha e mostra serviço para todo o Brasil. Além da entrega de duplicação em trecho de 40 quilômetros, gente, o presidente Bolsonaro ainda entregou a conclusão dos acessos à ponte sobre o Rio São Francisco, na divisa entre Sergipe e Alagoas. Após as entregas no estado, o presidente Jair Bolsonaro fez uma parada não programada no município de Capela, também em Sergipe. Mais uma vez, uma multidão se movimentou rapidamente para recepcionar o presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que permite a revisão da tabela do frete sempre que houver oscilação superior a 5% no preço do óleo diesel em relação ao preço de referência. O gatilho anterior para o aumento dos valores do frete era de 10%. A medida publicada no Diário Oficial da União modifica a lei que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas em 2018, quando o então presidente Michel Temer precisou tomar uma série de ações para pôr fim a uma greve de caminhoneiros que parou o país. Pela legislação anterior, a Agência Nacional de Transportes Terrestres deveria reajustar ou deve reajustar a tabela do frete a cada 6 meses ou quando a variação do preço do diesel for igual ou superior a 10%. Agora, esse trecho do gatilho foi alterado para 5%. Ainda na semana passada, depois que a Petrobras reajustou em 8,87% o preço do óleo diesel nas refinarias, a NTT chegou a esclarecer que atualizaria o piso mínimo do frete rodoviário, caso constatado uma variação superior a 10% com relação ao preço de referência adotado na tabela atual. A atualização da tabela do frete não é feita de forma imediata porque o reajuste da Petrobras refere-se ao preço do combustível nas refinarias, enquanto o valor adotado como referência na tabela do frete é a média dos preços praticados nas bombas dos postos de combustíveis, auferido em levantamento semanal feito pela ANP e não os anunciados pela petroleira. A atualização mais recente da tabela, gente, foi feita em 19 de março, com valor de referência do óleo diesel S10.
Em comunicado sobre a medida provisória enviada, aí o comunicado enviado à imprensa, o governo diz que o preço do diesel acompanha a cotação internacional do petróleo e por isso tem sofrido movimentos ascendentes bruscos decorrentes da nova realidade de confronto entre a Rússia e a Ucrânia. E Luciano Hang vence mais uma. Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul decidiu manter os direitos políticos de Luciano Hang. Com isso, o empresário pode se candidatar nas eleições deste ano, embora ele já tenha dito que não vai disputar as eleições. Em dezembro de 2021, o Ministério Público Federal tinha pedido ao TRE-RS que o empresário tivesse seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Na ação julgada pelo TRE, Hang era suspeito de cometer abuso de poder econômico nas eleições para prefeito do município gaúcho de Santa Rosa, né? Em 2020, ele teria sugerido que só garantiria a continuidade da construção de uma loja da Rede Havan na cidade se o candidato a prefeito Anderson Mantei vencesse. O desembargador Amadeu Henrique Ramela Butelli foi o relator da ação. E de acordo com o site da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, o TRE negou o provimento ao recurso do MPF. O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a importância de acordos internacionais firmados pelo Brasil. O Brasil tem celebrado acordos históricos esperados por décadas, além de abrir e reconquistar mercados para a nossa economia. 229 acordos internacionais assinados desde 2019, abertos mais de 200 mercados para produtos agropecuários brasileiros em 51 países desde 2019, 8 acordos em áreas como tecnologia e defesa com os Emirados Árabes, assinatura de memorando de cooperação entre os governos brasileiro e japonês no campo de tecnologias relacionadas à produção e ao uso de nióbio e grafeno, acordo de livre comércio com México para veículos pesados, avanço no acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, concluído o acordo de livre comércio entre o Mercosul e o EFTA, o documento ainda precisa ser ratificado, diz o presidente. Ainda outros avanços, o Brasil designado pelos Estados Unidos como aliado extra-OTAN, acordo de cooperação com os Estados Unidos para a promoção de fluxos bilaterais de comércio e investimento. E ainda investimentos recordes de infraestrutura logística diante de desestatizações, entre muitos outros que têm trazido empregabilidade e desenvolvimento para os mais diversos setores em nosso país, comemorou o presidente Bolsonaro em suas redes sociais. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a medida provisória que torna o Auxílio Brasil de R$ 400 um benefício permanente. A sanção no Diário Oficial da União repercutiu. A proposta inicial do governo federal previa que esse valor valesse apenas até dezembro de 2022. Portanto, uma boa notícia para quem é beneficiário. Os parlamentares, no entanto, decidiram tornar o valor permanente e o texto aprovado pelo Senado já tornava o piso de R$ 400 permanente. O Auxílio Brasil foi o programa social criado pelo governo Bolsonaro em substituição ao Bolsa Família, criado em 2003. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, o governo gasta cerca de 47,5 bilhões de reais anuais só como volume regular do Auxílio Brasil. A estimativa é que o governo precise desembolsar outros 41 bilhões de reais por ano para bancar o valor complementar ao benefício. Marcos Montes, ministro da Agricultura, afirmou que o Brasil está mais do que pronto para fazer sua parte no fornecimento de alimentos para o mundo. A fala ocorreu em uma cúpula sobre segurança alimentar em Nova York nesta semana, realizada na sede da Organização das Nações Unidas, ONU. Como um dos maiores produtores e exportadores de comida do planeta, posição que alcançamos por meio do desenvolvimento de um modelo de agricultura tropical altamente eficiente, no qual coexistem diferentes sistemas de produção, o Brasil está mais do que pronto para fazer sua parte no fornecimento de alimentos, disse Montes.
O encontro contou com representantes de mais de 30 países. Em sua fala, o ministro da Agricultura destacou alguns avanços brasileiros no setor de alimentos. Alcançamos até 3 colheitas por ano na mesma área. Ele lembrou que o Brasil vem apostando em ciência e inovação nas últimas 5 décadas, aumentando a produtividade com sustentabilidade. Com menos de 30% do nosso território dedicado à agricultura e à pecuária, provamos que a agricultura pode ser fonte de crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental, afirmou o ministro. Estamos cientes de nossa responsabilidade como fornecedores confiáveis de alimentos de qualidade diante da crescente demanda global. O Brasil é um dos únicos países do mundo capaz de aumentar sua produção sem incorporar novas áreas à atividade produtiva. Entretanto, o sucesso do modelo brasileiro depende da integração de diversas cadeias produtivas de insumos e da produção de alimentos, destacou o ministro. Sem muitos alardes prévios, a visita do bilionário norte-americano Elon Musk ao Brasil e encontro com o presidente Bolsonaro dominaram as conversas nas últimas horas. O bilionário Elon Musk chegou ao Brasil na manhã de sexta-feira, dia 20, para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro e com empresários. Musk, que em abril fez um acordo de compra do Twitter por cerca de 44 bilhões de dólares, aproximadamente 215 bilhões de reais, o que ainda está em discussão. É o homem mais rico do mundo e tem um patrimônio avaliado em 273 bilhões de dólares, algo em torno de 1,3 trilhão de reais, envolvendo empresas de tecnologia espacial, empresa de satélites Starlink, da constelação de satélites, não é? A carros elétricos, entre outras. Do encontro, o presidente Bolsonaro disse que, entre outros assuntos, esteve a busca por reforço na proteção de nossa Amazônia. Conversei há pouco com Elon Musk, que visita o Brasil a convite do ministro Fábio Faria. Entre outros assuntos, tratamos de conectividade e investimentos, inovação e o uso da tecnologia como reforço na proteção da nossa Amazônia e na realização do potencial econômico do Brasil, escreveu o presidente Jair Bolsonaro no Twitter. Bolsonaro afirmou ao homem mais rico do mundo, Elon Musk, querer que a preservação da Amazônia seja reconhecida por todos no Brasil e no mundo, e não por meio das mentiras sobre a região. O encontro entre Bolsonaro e Musk ocorreu na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo. A vinda de Musk ao Brasil ocorreu por convite do governo brasileiro, através do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que em dezembro de 2021 teve um encontro com o bilionário nos Estados Unidos. Segundo o Ministério das Comunicações, o fundador da SpaceX veio ao Brasil a convite de Faria para tratar com o governo sobre investimentos na região. Nós queremos a democracia, queremos a liberdade, queremos o respeito, um poder executivo que respeita todos os outros poderes, tem uma profunda admiração pelo povo americano e estamos emanados e sabemos do que representa para o mundo o nosso Brasil. Há poucos dias, a senhora presidente do OMC disse que sem o Brasil o mundo passa fome. E nós queremos colaborar, trabalhar, queremos ter tecnologia. Não temos como adquiri-la, porque isso se conquista. E o que você puder trazer para nós, dessa forma graciosa, do coração, nós somos eternamente grato. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui. Desfiz algumas agendas pela importância que você hoje representa para o mundo. Aqui me chamam de mito, não sei porquê, mas você realmente é o mito da nossa liberdade. Uma das propostas discutidas é que o projeto da Starlink, a empresa de Musk, para operar satélites de órbita baixa no Brasil, ajude a preservar e detectar pontualmente e qualquer problema na região amazônica, monitorando áreas remotas com um volume de satélites em funcionamento em rede, garantindo que não existam áreas sem cobertura, conforme o globo terrestre se movimenta.
Após o encontro, o ministro Fábio Faria concedeu entrevista coletiva onde falou dos temas tratados e de parcerias possíveis na região amazônica e ações do governo federal para o uso de tecnologia avançada para a preservação e comunicação na Amazônia. Fábio Faria lembra as ações da Anatel em relação aos marcos regulatórios da região norte, os avanços dos projetos de conectividade para escolas e unidades de saúde em áreas rurais, comunidades indígenas e locais remotos. Segundo Fábio Faria, a meta do Ministério é conectar 100% das escolas até o final do ano e fazer com que a tecnologia ajude na preservação da floresta e no desenvolvimento da região. O presidente Jair Bolsonaro participou da Marcha para Jesus, em Curitiba, no Paraná. Antes de dar início à marcha, o presidente cumprimentou apoiadores, uma verdadeira multidão que aguardava também a sua presença. Em discurso de cima do caminhão que puxava a marcha, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a liberdade religiosa e de expressão no país e voltou a falar que só Deus o tira da cadeira de presidente. Depois de falar por aproximadamente 5 minutos, Bolsonaro participou de uma oração liderada pelo pastor Cícero Bezerra. É muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Agradeço a Ele pela minha vida e pela missão de estar à frente do Executivo Federal. Temos hoje um presidente, um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família brasileira e deve lealdade ao seu povo. Peço a Ele mais que sabedoria, peço força para resistir e coragem para decidir. O nosso exército é o povo brasileiro. Vocês nos dão o norte. Vocês participam hoje de um movimento que é tradição em várias capitais do Brasil. Louvando a Ele, o responsável por ter nos colocado aqui. Sabemos o quão importante é a liberdade de religião e a liberdade de expressão em nosso Brasil. Tenho certeza, assim como quando você tem praça no Exército Brasileiro, há mais de 40 anos, eu jurei dar minha vida pela pátria. Hoje, mais do que isso, todos nós daremos a nossa vida pela nossa liberdade. Esse é o bem maior de um país que se diz democrático. Essa é a razão maior de nós lutarmos pelos nossos objetivos. A liberdade é mais importante que a própria vida. A história nos mostra isso. Mas o momento aqui, o feito até agora e o daqui a pouco, a oração é individual de cada um. Pertencemos à nação mais cristã do mundo. O Brasil é uma referência para o globo todo. É um país que tem vocação para o futuro sem se descuidar do presente. Nós juntos, com fé, atingiremos os nossos objetivos. É uma missão que eu tenho e só Deus me tira daquela cadeira. Somos democratas, respeitamos a nossa Constituição. E é um dever
meu, como chefe do executivo, fazer com que todo aquele que esteja fora das 4 linhas da nossa Constituição venham para dentro da mesma. É a maneira que nós temos de viver em paz, em harmonia e sonhar com um futuro promissor para todos. Nada fazemos sem Ele. Ele está no meio de nós. Essa marcha é uma prova de gratidão, de respeito e de louvor ao nosso Deus. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Hoje, agradecimento especial a Daniele Cabral e Silvio Souza, inscritos, membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Uma ótima semana, gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família. Até segunda noite.